boa noite para vocês, queridos ouvintes. Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 da manhã. Caso aconteça algum imprevisto, ele vai sair em qualquer outro momento, mas ele sai. Aguarde por nós. Estamos nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Applecast, Googlecast, Amazon Music. Estamos também no YouTube, para quem disse, não escuta essas coisas, podcast não conhece. Tá no YouTube, dá um clique que eu sei que você escuta a música lá. Então, escuta a gente também, tá? E temos muitas outras opções para vocês que estão antenados aí. Eu tô aqui, mais uma vez, de Olinda, Pernambuco, falando para vocês. Eu sou a Caroline Silva. Eu sou a Suzana Araújo. Eu sou Francioli Araújo, direto de Catalão, Goiás. E hoje recebemos em nosso estúdio virtual a minha querida amiga, a professora Adriana Tavares. Seja muito bem-vinda, Adriana. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou seguir aí a Carol. E antes de entrarmos em nossa pauta propriamente dita, eu queria deixar registrado aqui que a inspiração desse podcast, A Luz do Candeeiro, ela veio numa viagem que eu fiz com a Adriana, né, na época que trabalhávamos juntos, para Ouro Preto. E lá, tentando visitar aqueles restaurantes famosos, acabamos chegando no tal do Bené da Flauta, onde havia uma prateleira cheia de candeeiros, né? Meu Deus! E aí, foi a partir de uma foto que eu tirei dessa prateleira que alguns anos mais tarde veio a inspiração do podcast. Então, a Adriana também tem uma participação especial. É verdade. E o tema de hoje, né, ele é bem espinhoso, delicado, mas é de uma relevância muito grande, pois vamos falar sobre câncer de mama. Vai, Francioli, solta essa vinheta pra gente bater esse papo legal no dia de hoje. Antes de tudo, eu tava com saudade de todos vocês, gente. Coraçãozinho aqui. Adriana, a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada por ter vindo. E para começar, né, efetivamente esse jogo de perguntas aqui, eu queria saber quem é a Adriana Tavares. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Bom, eu me chamo Adriana do Socorro Tavares Silva, tá? Mais conhecida como Adriana Tavares, que é como eu gosto de ser chamada. Bom, eu sou natural de Macapá, lá no estado do Amapá. Atualmente eu resido em Brasília, DF. Sou professora. A minha formação inicial é em pedagogia. Eu tenho especialização em educação especial inclusiva, Libras e Braille. Além das especializações, eu fechei recente, né, meu mestrado em educação na UNB. Eu trabalho com as disciplinas de educação especial inclusiva, Libras, Braille. Atualmente eu estou no Instituto Federal de Brasília, mas já pertencia ao Instituto Federal do Amapá, que foi para onde eu prestei o concurso, né, inicialmente. E lá eu ministrava essas disciplinas, né. Quando eu vim redistribuída para o IFB, é onde eu estou atuando, né, atualmente, eu fui para um campus que a gente trabalha com o eixo tecnológico da parte do audiovisual. E aí lá eu trabalho com a parte de acessibilidade audiovisual para os alunos, né, nossos cursos de áudio e vídeo. Então eu trabalho com a janela de Libras, audiodescrição, as legendas descritivas e por aí vai, e outras disciplinas também que ministro, né? Então faço também, já trabalhei, mas atualmente não estou desenvolvendo essa atividade do atendimento educacional especializado, que foi o que praticamente me inseriu, né, na educação, foi essa questão do atendimento educacional especializado aos alunos, o AEE, né? Eu trabalhei por muitos anos com o AEE. Então, até mesmo no Instituto Federal do Amapá, nós
eu trabalhava junto com as outras colegas, né, a questão do atendimento educacional especializado. Então, basicamente, é com que eu trabalho, já trabalhei e trabalho, né? E a Adriana foi a primeira pedagoga que me fez mudar o meu conceito sobre pedagogia, viu? É verdade. Eita! Se hoje a minha relação com pedagogos melhorou, foi por conta da Adriana. E foi difícil, hein? Que a pessoa é bem resistente, mas eu consegui convencer da importância da pedagogia. Verdade. Para um outro viés, né? Gente, vocês não estão vendo, mas Carol estava aqui sacudindo nessa cadeira, toda feliz em saber da formação da Adriana. E a gente fica muito feliz e sabe da importância do professor dentro das salas de aula e enfim. Isso vai ser pauta para outro podcast. Sim. Vamos receber você mais uma vez. Já vou segurar você aqui para outra oportunidade. Mas, Adriana, eu queria saber o que a sua formação tem, qual é o link entre a sua formação e hoje você está falando sobre câncer de mama. Vamos lá. Em fevereiro de 2020, eu saí afastada para cursar o mestrado na UNB, né? E aí veio a questão da pandemia, né? Como nós sabemos. E aí 2020, né, mudou, assim, a vida de todo mundo. Então, o que eu almejei naquele momento, né, cursar um mestrado, que cursar um mestrado era um sonho na minha vida, um sonho mesmo. Esse foi o meu maior motivo de pedir a minha transferência, né, para morar em Brasília, porque era muito difícil quando eu estava em Macapá. Macapá ainda é muito restrita essa questão da capacitação, né, a nível de mestrado, doutorado, né, e principalmente nas áreas que eu queria, né, eu tinha que me deslocar de Macapá para outras cidades para tentar, né, fazer os processos seletivos, e isso dispendia muito, né, no orçamento, enfim. Se pagar passagem, Macapá para o Amapá, na verdade, você só vai ou via aérea ou via marítima, não tem rodovia até Amapá, então tudo isso já fica muito difícil, né? Eu saindo e vim com a intenção de cursar um mestrado, né? Quando eu vim transferida para Brasília, eu consigo passar no processo seletivo do mestrado em educação da Faculdade de Educação da UNB, e aí eu consegui o afastamento pela minha instituição, né? Já no IFB. E com a pandemia, virou online, né? Tudo EAD, que era para ser presencial, o meu mestrado. E aí, eu já tinha um processo que eu fazia um acompanhamento com meus médicos, né? Com a minha ginecologista, da questão dos linfonodos axilar. Eu tive um problema, mas assim, foi devido a uma questão de uma depilação que eu fiz, e aí eu tive que ficar monitorando depois, a cada 6 meses, essa questão desses linfonodos axilar. Desde 2016 eu tive que vinha fazendo esse acompanhamento, né? E aí, com esta pandemia, eu não fiz, né? Cursando o mestrado também, não fiz o meu acompanhamento no ano de 2020. Um ano que eu passei sem fazer esse acompanhamento. E aí, ainda na loucura do mestrado, escrita da dissertação e tal, no ano de 2021, eu tive, assim, usar uma palavra que um amigo meu gostava muito, eu tive um insight, gente. Um insight que eu tive, sério. E disse, meu Deus, faz mais de ano que eu não faço o meu controle, né? Eu vou com meus médicos e tudo mais. E aí, fui fazer minha consulta com a minha ginecologista, e onde ela pediu os exames, né, de rotina que tinha que fazer e tudo mais. E aí fiz os exames, né, dentre eles a mamografia e outros exames relacionados à mama, né. Quando recebi o resultado dos meus exames, né, a minha mamografia veio com uma alteração. Apareceu lá na minha mamografia uma calcificação, que a médica chamava, né, que tava lá e não tava aquilo ali. Em um ano que eu não fiz meus exames, não tinha nada, eu tava bem. E de repente apareceu, né? A médica me direcionou, informou que eu tinha que
ela ia me conduzir para um especialista da área, né? Um mastologista, uma mastologista. E aí pediu para que me indicou uma médica de confiança dela, né? Fui com a minha médica, doutora Tatiane. Ótima, excelente. Um anjo que Deus colocou na minha vida. Um dos anjos, né? Que Deus colocou em minha vida. E a doutora Tatiane pediu outros exames complementares, né? Pra gente investigar. Após, né, os exames, ela falou assim que estava aparecendo e eu ia precisar fazer um outro exame mais específico que chamavam uma mamotomia. É uma punção, né? Para quem não conhece, é como se faz uma punção na mama, né? Para retirada do material para levar para biópsia. Fiz esse exame. Isso aí, eu comecei esses exames, gente, no mês de setembro. Essa mamotomia eu já fui fazer no final do mês de outubro, porque a minha médica pediu para eu realizar com uma médica específica lá para fazer esse exame, né? E aí, quando veio o resultado, a biópsia, né, dessa mamotomia, ela indicou que essas calcificações, que isso não era ainda um tumor, não era um nódulo, era uma calcificação, e a biópsia indicou que elas estavam com atipias. Tá, mas o que é essas atipias, Adriana? Então, as células estavam se formando irregularmente, né? Como a minha médica explicou, as células do corpo, a gente vai, elas nascem, se desenvolvem, depois vão morrer naturalmente, né? Esse tipo de calcificação que estava desenvolvendo na minha mama direita, ela estava desenvolvendo de forma atípica, de forma irregular, entendeu? Então, ela se desenvolvia de forma irregular e permanecia ali naquele local, ia crescendo. Aí eu volto com a minha médica após isso, né? E ela falou pra mim, não, Adriana, deu atipia aqui, mas tá tudo bem. Mas o que acontece? Quando vem um resultado com atipia, a gente não pode deixar isso aí. Por quê? As atipias, as células com atipias, elas são causadoras do câncer de mama. Então, a gente vai precisar fazer uma cirurgia para retirada. Mas assim, eu fiz a primeira biópsia, né? Não deram, tá só com atipia, não tem nada de célula cancerígena. A gente pode deixar isso para janeiro, isso era novembro já, novembro de 2021. A gente pode deixar para janeiro, você vai, passa as festas de final de ano e a gente aguarda, uma cirurgia simples, dá tempo para aguardar. Aí eu fiquei pensando, depois eu falei para minha médica assim, doutora, mas se eu quisesse fazer agora, a senhora teria disponibilidade? Ela disse, tenho, mas, bom, eu acho que a gente pode esperar, mas se você quiser, eu opero você. Aí eu falei, eu gostaria, a senhora tem disponibilidade para me operar agora em dezembro? E eu já com uma viagem marcada para ir passar as festas de finais de ano lá com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, lá em Macapá. Mas você não falou que tá com uma viagem marcada? Eu falei assim, falei, mas eu quero fazer, doutora, essa cirurgia. Eu quero logo me livrar disso, eu não quero esperar até janeiro. Falei, então tá, vamos fazer. Agendou tudo, fiz todos os exames pré-operatórios. No dia 6 de dezembro, eu faço a cirurgia. Fiz, né? Essa minha primeira cirurgia foi simples mesmo, que foi uma... que eles chamam uma setorectomia ou uma quadrantectomia. É retirado um setor da mama, um pedaço da mama, né? Vulgarmente falando, um pedaço da mama, né? Que é retirado aonde essa calcificação se desenvolveu. Aí foi retirado tudo, né? E aí foi para biópsia. E aí, só retomando, em meio a tudo isso, eu estava escrevendo a minha dissertação, tá, gente? Mas assim, enquanto eu ainda não tinha feito esta primeira cirurgia, essa quadrantectomia, eu estava tranquilo ainda, né? Falando, não, é tudo de boa. Eu escrevendo a minha dissertação. Em novembro, antes da minha cirurgia, final de novembro, ainda faltava eu escrever o último capítulo e as considerações finais, né? Que era exatamente o capítulo da análise dos dados, né? Da minha dissertação. E só um adendo aqui, a minha dissertação, ela fala sobre a inclusão de estudantes com deficiência visual nos institutos federais, né? Um estudo comparado entre o Instituto Federal do Amapá e o Instituto Federal de Brasília. Faltava muita coisa ainda para eu fazer, gente, mas eu disse, não, vou ter que dar uma pausa para fazer essa cirurgia. E aí você pensa bem, né? Você tá ali no pique total, escrevendo a tua dissertação, e aí você tem que dar uma pausa, assim, uma pausa de uns 20 dias. Foi uns 20 dias que eu tive que
da pausa, que foi entre a cirurgia, né, a recuperação e tudo mais. Quando veio o resultado dessa primeira cirurgia, né, lá pelo dia 21 de dezembro já, ela veio o resultado da biópsia aí, veio com um carcinoma ductal in situ. Na verdade, não foi nem eu que peguei o resultado, né, do exame, foi meu esposo. Ele estava trabalhando, ele já chegou em casa à noite e trouxe o resultado do exame, né? E aí, naquele momento foi difícil. Perdi o chão ali, foi um momento bem... Então, só para a gente entender, você tinha um controle por causa dos linfonodos axilares. Isso. Então, esses linfonodos, eles desenvolveram essas calcificações? Não necessariamente, não foi. Foi algo específico, entendeu, Suzy? E aí essas calcificações, elas mostraram uma mutação ali nas células de forma irregular, o que é característico. Eu como leiga, eu sei que as neoplasias têm essas mutações bem aleatórias, digamos assim, né? Então, já era um indício. E aí, você fez essa primeira cirurgia antes do resultado da biópsia, porque já tinha dado essa atipia. Só que, assim, nem toda atipia gera o câncer de mama, entendeu? Então, às vezes tem pessoas que têm as atipias na mama, mas ela não se transformou em um câncer, entendeu? Então, ela ainda pode dizer que ela está benigna. E foi o que a doutora achou que estava, ainda como estava muito pequeno, achou que elas eram... Então, que bom que você já deu um passo à frente ali, né? Já agiu, olha, eu quero fazer e tal. Também vou querer perguntar daqui a pouco sobre a questão do trabalho. Sim. Mas aí, descobriu o carcinoma, perdeu o chão. A gente, como mulher, a gente fica sensibilizada, né, Carol? Enfim, a gente fica sensibilizada por conhecer pessoas que tiveram, por conviver com pessoas, enfim, pela situação. Mas e aí? Qual foi o próximo passo dessa labuta? Antes de você seguir, né, com o que a Suzana perguntou, é a questão do recebimento da notícia e o processo de absorção e internalização dessa notícia. Porque por mais que no fundo a gente entenda, eu tenho uma possibilidade de desenvolver, dentro da gente a gente nunca vai desenvolver. Né? A gente tem um período entre... É um limbo, né, que a gente fica entre o ser, né, e o poderá ser. Existe uma lacuna imensa entre eu estou e eu poderia estar. Então, assim, como foi esse processo? Recebi o exame, meu mundo caiu, meu chão caiu, mas assim, o que fez? Como a Adriana reagiu? Inicialmente, desespero. Não vou negar pra vocês, não. Eu caí num desespero, assim, total. Desespero de, meu Deus, medo, sabe? Que eu não sabia. Na verdade, não sabia, não. Na verdade, o medo do que eu iria enfrentar, entendeu? Até porque um ano antes, em novembro de 2021, eu tinha perdido um grande amigo meu para um câncer. Um câncer no estômago, acho que no intestino, foi meu amigo. Então, assim, aquilo foi muito dolorido, a perda dele. Um grande amigo nosso, né, Francioli? Amigo Francioli também, Isso. Nosso amigo de trabalho, amigo de fora da instituição, enfim. Então, é lógico, né, que você pensa que você vai morrer, enfim. Mas o meu medo em si não era de morrer. O meu medo era do que eu ia enfrentar pela frente, um tratamento que a gente sabe que os tratamentos de câncer são extremamente dolorosos, dependendo dos casos, e assim, não é somente a questão física, mas a psicológica, o que mexe, o que essa doença, assim, vira, assim, o teu psicológico do dia pra noite, cara, você fica, assim, desnorteado, mas, assim, naquele momento... eu pude contar com a minha família. E também o que me ajudou muito foi a fé em Deus. Eu acho que isso, assim, foi primordial.
Eu logo no início logo no momento, né, do resultado e tudo mais, eu não queria falar para ninguém, mas aí depois, né, veio o momento, depois que passou o desespero, o choro, tudo, aí eu me centrei, pensei melhor, falei assim, não, mas eu preciso falar para minha família, né, eu preciso compartilhar para que as pessoas possam me ajudar, para me dar força, né, que a gente precisa muito. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas vamos ver. Aí eu falei com a minha médica logo, né, a mastologista, e foi quando ela me indicou para uma médica oncologista. E aí, com um bom pesquisador, né, a pessoa vai pro Google e vai pesquisar e pronto, gente. Aí, antes da minha consulta com a oncologista, eu pesquisei tanta coisa. Agora sim, claro, meu tipo de pesquisa, né, pesquisa tudo com embasamento científico, que isso que é importante, né? Todas as leituras que eu fiz, todas as pesquisas que eu fiz, né? A partir do resultado que veio do meu exame, né? Da minha biópsia, tudo com embasamento científico. Ficou graduada, não foi? E um dia... E aí fiz um questionário, assim, quando eu cheguei, quando eu fui para consulta, gente, eu tenho um bloquinho de anotação. Eu acho que tinha umas 4 páginas de tanta pergunta. Quando eu cheguei lá com a médica oncologista, que ela se apresentou, gente, que eu tava com aquele bloco. Eu acho que a médica olhou logo pro bloquinho. Aí ela só falou assim, eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, Adriana. Estou, doutora. Ela não pensou que eram tantas. No final, era uma defesa. Vamos pagar 2 consultas. Ela pensou assim, vai ser uma defesa agora, né, Adriana? Ela é minha banca. E foi a mesma frase que eu falei, doutora, como uma boa pesquisadora, eu já pesquisei. E todas as minhas dúvidas, eu quero sair com todas as minhas dúvidas sanadas. Não, vamos fazer o possível para a gente responder cada pergunta que está anotada aí nesse bloco. É muito bom quando a gente tem um profissional que a gente confia ali na nossa frente, né? Que você está depositando suas expectativas, esperanças. É muito bom ser acolhido por um profissional que você sabe da competência. E, além de tudo, a questão humana, né? O comportamento humano, principalmente em doenças que a gente sabe que pode padecer e ficar muito fragilizado psicologicamente. Então, sim, aí essa médica foi um amorzinho. Eu digo que Deus colocou anjos vestidos de jaleco na minha vida, que são meus médicos. Foram anjos que não foram médicos, eles são os anjos mesmo que estão hoje na minha vida, assim, que eu tenho uma gratidão eterna a esses médicos. E essa médica me esclareceu tanta coisa. Então, assim, o medo, Carol, que você me perguntou, né, naquele momento, esse limbo, assim, que eu fiquei, né, entre o resultado, aquilo ali. Então, todos os meus medos, todos os meus desesperos foram sanados, porque a primeira coisa que a minha médica, a doutora Patrícia Shaw, faço questão de falar porque ela é um anjo, aquela mulher. Ela falou assim, Adriana, você já está curada. Não, nem passa pela tua cabeça, você já está curada. E eu não tô falando isso aqui para você, para te animar, para te colocar para cima. Não, é exatamente pelo tipo de carcinoma que você tem, pelo momento que foi descoberto, você tem 100% de chance de cura. Você tem 100% de chance de cura. Você tem esse número? Se a mulher descobre no início quantos por cento? Eu sei que o seu era um caso específico, mas no geral a cura é em torno de quantos por cento? 95%, a minha médica falou. Quando ele é descoberto bem no início, em torno de 95% de chance de cura. Tá? E aí tem uma situação também aí, meninas, na diferença do tipo, na verdade, de carcinoma que eu tive, que foi diagnosticado. Eu tive um carcinoma ductal in situ, ou seja, o tipo de carcinoma, o tipo de câncer, né, que eu tive, ele estava específico num lugar que era nos ductos mamários, na parte dos ductos onde que sai o leite, né, para a mulher amamentar, a criança, enfim. Então, ele estava específico ali. Não tinha chance
até porque foi descoberto muito no início, né, dele se transformar, é claro que eu precisava fazer o tratamento logo, né, dele se transformar num câncer invasivo, que eles chamam de câncer invasor, né, carcinoma invasivo, que é aquele que vai para outras partes do corpo, para outros órgãos, pode se transformar em metástase. Então, eu tive um carcinoma situado naquele local. E aí, qual foi o próximo passo? Você descobriu, pronto, era carcinoma, foi na meta, tirou as dúvidas das 83 perguntas, e aí, quais foram os próximos passos? Depois que sanou todos aquele meu questionário imenso, eu saí tão aliviada, com meu coração aliviado, e ali eu agradeci tanto a Deus, porque eu vi a possibilidade de cura. Porque eu acreditei, de fato, que eu ia ser curada, meninas. E aí, qual o próximo passo? Eu tive que voltar com a minha mastologista, porque a minha oncologista disse que eu precisava passar por um outro procedimento cirúrgico. Por quê? Como na minha primeira biópsia, lá naquele primeiro exame que eu falei para vocês, que eu fiz antes da primeira cirurgia, ele não atestou carcinoma, já atestou só na quadrantectomia, né? Ela precisava realizar, minha mastologista, uma segunda cirurgia, porque ela precisava ampliar a margem cirúrgica, né? Porque não sabia se ele estava situado, mas se ele estava maior, né, do que o quadrante que ela tinha tirado. E aí, minha médica agendou uma segunda cirurgia. Foi marcada para o dia 4 de fevereiro. Mas e aí, gente? Eu já estava no finalmente do isso eu ainda estava afastada, não estava de licença saúde, ainda estava fazendo meu tratamento no meu afastamento para o mestrado, e eu fiquei pensando que eu ainda tinha que finalizar o capítulo. Depois que a minha médica oncologista, né, me explicou tudo, eu fiquei pensando, gente, eu não vou mais pirar com essa notícia, não vou cair mais nessa neura. Eu já fazia um acompanhamento psicológico, né, com a minha terapeuta, então me ajudou muito, né, nesse momento também, o trabalho da minha psicóloga. E aí eu falei assim, quer saber? A minha segunda cirurgia vai ser só no dia 4 de fevereiro. Eu tenho o mês de janeiro inteiro para eu escrever o meu capítulo da dissertação. Eu vou fazer o máximo que eu puder, até a minha segunda cirurgia. E aí eu fiquei pensando, né? Depois eu pesei. Bom, eu tive um diagnóstico de um câncer, mas de tudo eu tinha que escrever minha dissertação. Não foi assim, aí é um caso específico meu, gente, que eu falei para mim mesmo. Bom, eu vou deixar ele aqui guardadinho, porque só lá em fevereiro eu vou me concentrar na minha dissertação, porque eu preciso fechar esse capítulo, eu preciso fechar essa página, né, da minha vida. Então, vou me dedicar. E aí é onde volta a minha dissertação, onde volta o meu mestrado, onde volta a minha orientadora. Eu tenho, assim, né, mais paixão, já é um amor pela minha orientadora. Uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa, assim, extremamente empática. Queria que eu trancasse para eu fazer meu tratamento. Eu disse, não, professora, eu quero. Adri, como que você vai fazer isso? Aí ela ficou preocupada. Ela falou assim, não, vai te dedicar ao teu tratamento. Eu disse, não, professora, eu vou escrever a minha dissertação, porque isso vai me ajudar a eu esquecer esse processo que eu estou passando, pelo menos temporariamente. A gente não esquece, né? Mas pelo menos vai me ajudar eu não ficar pensando, a gente não ficar numa neura, sabe, desnecessária. Aí eu voltei a escrever e realmente me ajudou. Me ajudou, porque ao invés de eu ficar pesquisando ali na frente do computador sobre câncer de mama, sobre isso, aquilo, que eu fiz em dezembro, né? Aí eu fui me concentrar, voltar para as minhas leituras, para a minha dissertação, e deu muito certo. Eu não fechei o capítulo, mas eu escrevi grande parte dele. E aí, nesse meio tempo, né, ainda fazendo os exames, em fevereiro eu fui para minha segunda cirurgia, para ampliar a margem, né, cirúrgica. É um procedimento rápido, esse da quadrantectomia, gente, só para ficar claro, não é uma cirurgia longa, uma cirurgia que dura em torno de 1 hora, mais ou menos. Eu saio no mesmo dia, eu me interno de manhã no hospital e saio no início da noite. Eu recebo alta no mesmo dia, então é bem tranquilo, sabe? Mesmo com anestesia geral, tudo, mas
você vai para casa no mesmo dia. A questão maior é o pós-cirúrgico, né? Que é o repouso. Aí eu tenho que passar uns 20 dias, né, de repouso. Eu não podia voltar a digitar, tudo, enfim. E aí faz essa segunda cirurgia, amplia a margem cirúrgica e, claro, cada cirurgia, né, é enviado para fazer biópsia novamente. E aí quando vem a biópsia, a biópsia, né, dessa segunda cirurgia, que surpresa maravilhosa, estava tudo livre de carcinoma. Todas as margens cirúrgicas, né, da minha mama direita, onde eu tive a doença, estava tudo livre, perfeito, deu tudo certo. Mas quem faz um tratamento oncológico, né, eu volto com a minha médica, com a oncologista, e ela fala: Adriana, o tratamento oncológico é que você fez essa cirurgia, mas a gente não para por aqui. O meu caso específico, eu não precisava fazer quimioterapia, né? Porque esse carcinoma estava pequeno e foi descoberto bem no início, e ele não era um carcinoma invasivo, né? Como eu já expliquei para vocês, ele era in situ, tá? Naquele local, então não havia necessidade de eu fazer a quimioterapia. Porém, a minha médica, a oncologista, falou: agora a gente tem uma segunda parte do tratamento. E você, Adriana, está numa posição que nem todas as mulheres estão. Uma posição de escolha de qual tratamento você quer seguir. Se você quer seguir para uma terceira cirurgia, fazer uma mastectomia bilateral, com uma reconstrução mamária, ou você vai fazer o tratamento com a radioterapia, né? E em seguida com uma hormonoterapia, né? Que é o bloqueio, tomar um remédio, uma medicação por 5 anos, bloqueio hormonal, tá? Mas antes de eu ir para essa segunda fase do meu tratamento, eu tinha que passar por um geneticista, que era para ver se eu não tinha uma mutação genética. Por quê? Eu tive a minha avó materna, ela teve um câncer de mama. Porém, a minha avó, ela morreu, né? Já é falecida, já há mais de 20 e poucos anos. Quando ela teve um câncer de mama, já foi há uns 30 anos atrás, então a medicina não estava tão avançada, ainda assim, né, nessa parte específica do câncer de mama. E pela idade também que ela teve, já teve um câncer de mama com mais de 80 anos, então o médico disse que não tinha diretamente, né, uma correlação com a parte hereditária. Então eles tinham que investigar se eu não tinha uma mutação genética. E aí eu fiz, né, todos os exames. O médico fez todo o levantamento, né, genético e tudo mais, porque se fosse uma hereditário, o que acontece, né? Tem a minha mãe. Tinha minha mãe, é como se ele tivesse pulado uma casa, né? Hereditariamente falando, a minha mãe que poderia ter desenvolvido um câncer de mama, mas não. Foi uma filha e outros, nenhum irmão meu, eu sou de uma família de 9 filhos e assim, e nenhum irmão, graças a Deus, pai, mãe, ninguém teve, então pulou uma casa, como o meu geneticista falou, né? E aí, depois dos meus resultados genéticos que saíram, né, da investigação genética, eu também não tinha uma mutação genética. A mutação genética, para que as pessoas compreendam melhor, é o caso daquela atriz americana, sabe, da Angelina Jolie, que ela, sim, ela tinha uma mutação genética, né, e ela necessariamente, obrigatoriamente precisava fazer a mastectomia ali, ela não tinha escolha. Ela fez antes de detectar o câncer, né, na verdade, ela isso detectou, né, essa mastectomia. E o engraçado não, o triste é que vieram vários ataques de pessoas que nem conheciam o tema, né? E muitas mulheres, que é o mais triste, assim. Eu sempre digo que eu fico extremamente triste quando eu vejo problemáticas, Carol, uma mulher atacando a outra, porque assim, a gente não pode falar de um problema que a gente não discutiu, a gente não é médico pra saber, né? Então, assim, eu acordei hoje, vou tirar minha mama direita. Não. Como gente, se fosse uma questão estética, não, nada disso. Justo. E por mais que ela tenha dinheiro, né? Ela sabia dos riscos que ela corria e que ela ainda corre, porque, de acordo com os relatos que na época eu até li, né? Que primeiro veio um boom da mídia para ganhar dinheiro em cima disso, obviamente. Do corpo da mulher, mais uma vez. Angelina Jolie decide tirar a mama. Eu digo, como assim? Do nada, ela, vou tirar, como a Suzana falou, acordei e vou tirar.
E daí a gente começa a ler, a entender, né, do que ela falou, dos especialistas que ela tem junto dela, do acompanhamento, e que mesmo ela tirando, ela ainda corria e sofre, né, o risco de ter outro tipo de câncer, e ela vem estudando, ela vem, né, fazendo uma série ela, como você, a cada 6 meses, ela vai fazendo um retoque, um check-up, só que, como ele disse, a probabilidade de você ter de mama é 98%, ou seja, você vai ter. Exatamente. E aí, se o meu exame genético tivesse dado positivo, meninas, para a mutação genética, aí eu não teria escolha. Eu automaticamente, que foi o caso da atriz, né? Eu não teria escolha. Eles tinham que fazer, sim, a mastectomia bilateral, e eu ainda teria que fazer, eles daí iam recomendar que eu fizesse a retirada do ovário, né? Porque a mutação também, ela cresce a probabilidade do câncer de ovário também, entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra, mas aí deu negativo, graças a Deus, né? Aí não entrava a questão da hereditariedade, aí o meu geneticista. Aí você me pergunta, Adriana, e por que eu tive um câncer, doutor? Aí ele disse assim, ó, você está naquela porcentagem de que ia desenvolver um câncer em você por várias questões, né? Questões alimentar, questão de qualidade de vida, né? O meio que vive, então eu desenvolvi um câncer, né? Ele disse, assim como o seu esposo, eu mesmo poderia desenvolver, entendeu? Então, que bom que não está associado, né, a uma mutação. E aí, voltando para minha escolha, né? Como eu não teve a mutação, aí foi que a doutora colocou que eu estaria nessa posição de escolha do meu tratamento. Quisera toda mulher estar nesta posição que eu estive, graças a Deus. E aí a médica falou assim, não sou eu quem vou dizer, todas as minhas médicas, né? Não sou eu quem vou dizer que qual escolha que você fez. Isso é uma escolha única e exclusiva sua, Adriana. Não é seu esposo, não é seu filho, sua mãe. Mas certamente ela colocou os prós e contras, né? Colocou, mas antes disso, antes de você tomar a decisão, e aí ainda deixaram claro, a decisão que você tomar é a decisão certa. Se você quiser fazer radioterapia e fazer o bloqueio hormonal, tá certo. Se você quiser fazer a cirurgia da mastectomia, também tá certo. Então, não pense que qual das decisões vai estar errada, não. A decisão que você tomar é a decisão certa, é a decisão que você tomou para sua vida. Mas você vai procurar vários profissionais ainda. Você vai consultar muitos profissionais. Aí eu tive que ir com um cirurgião plástico, eu tive que fazer um outro tratamento com a minha psicóloga, conversar mais com a minha mastologista, enfim. Foi uma caminhada longa. E mesmo assim, eu não conseguia tomar uma decisão, meninas, do que eu tava. Ainda tinha mais, né? Por exemplo, se eu optasse por fazer a radioterapia, aí a minha médica falou assim, a minha mastologista, Adriana, se você fizer a rádio e depois quiser fazer a mastectomia, vai ser mais difícil, porque a rádio, né, eu vou ter que passar um bom tempo, ela mexe com a questão da pele, né, porque são os raios, né, que vão, enfim, ela me explicou e falou, então é bom você pensar e ver que decisão, né, vai tomar. E aí já é uma questão mesmo que eu digo que a doença também me ensinou muita coisa, fez eu me firmar mais, né, a minha fé em Deus também, gente. Não sou frequentadora de igreja católica, nem evangélica. Eu frequento, não sou espírita, mas eu frequento espiritismo. E assim, eu coloquei muito que Deus me iluminasse para que eu tomasse a decisão que fosse a decisão certa, porque eu achava, né, que era a decisão certa para minha vida. E que Deus me mostrasse o caminho da minha decisão. Que Deus me mostrasse uma luz, me desse um norte, me orientasse, que eu tomasse a minha decisão. E isso já era março, menina, eu já tinha me operado, já tinha voltado, né, tava começando a retornar de novo, né, para finalizar a minha escrita. E aí um belo dia, uma amiga minha, né, que quando eu vim redistribuída de Macapá para o IFB, que eu trabalhei com ela,
desde 2018. Isso já era 2022 agora, menina. Março de 2022. Ela nunca tinha ido na minha casa. E aí, de repente, ela me ligou. Assim, amiga, como é que você tá? Não sei o quê. Tô bem, amiga. Tô aqui ainda no meu tratamento, me recuperando e tal. Tô vendo quais serão os próximos passos do meu tratamento. Eu disse, eu posso ir te visitar? Você pode, vem aqui. E a minha amiga chegou lá, conversa vai, conversa vem. Agora, amiga, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, não sei, amiga, estou numa tremenda dúvida. Até agora eu não decidi, mas a médica disse que eu não podia demorar tanto. Estou numa dúvida tremenda, não sei o que fazer. A menina virou para mim e falou assim, amiga, olha, não quero dizer o que você tem que fazer, não vou te dar conselho, mas eu, no seu lugar, se eu fosse você, eu faria a mastectomia. Eu fazia cirurgia, amiga. Olha, eu faria a cirurgia por conta disso, por isso. Olha, eu conheço o fulano que fez um tratamento assim, mas eu acho que você deveria fazer. Gente, a menina começou a falar essas coisas pra mim, eu fiquei só olhando pra ela. Eu fiquei aí depois conversando, foi embora, meu marido chegou à noite do trabalho, eu falei assim, eu vou fazer a cirurgia. Ele disse, já tomou a decisão? Eu disse sim. Deus mandou a minha resposta através da minha amiga. E eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer uma mastectomia, vou marcar minha consulta com as minhas médicas e vou dar encaminhamento para a cirurgia. E aí foi, e nesse período, a defesa, porque assim, você focou nessa dissertação, você agarrou nela e aí defendeu, teve esse resultado, teve cirurgia, teve cura, teve tudo. E conta pra gente, então, assim, o momento de defesa, o momento de cirurgia e o momento do agora. E agora, Adriana? Depois que eu tomei essa decisão, né, ainda foi trabalhar na minha dissertação também, né, mas em conjunto da escrita, né, para finalizar a dissertação, que quando eu decidi, eu falei, bom, eu não vou fazer essa cirurgia sem eu defender o meu trabalho. Não vou. Conversei com a minha orientadora, professora, e eu já estávamos em março, o semestre na UNB ia terminar no dia 6 de maio. Eu só tinha isso foi, quando eu tomei essa decisão, já era a segunda quinzena, eu acho, de março. Eu só tinha o restante do mês de março e mais 30 dias, né, de abril. Eu falei assim, professora, eu vou defender. Eu vou fechar esse ciclo antes da minha cirurgia. Adri, você tem certeza que você quer isso? Não, vamos deixar isso para agosto, vai fazer tua cirurgia, vai se dedicar. Eu não vou. Eu vou, professora. Nem que isso custe muito de mim, mas eu quero. Eu vou fazer minha defesa, que eu quero ir para a minha cirurgia, para o meu pós-cirúrgico tranquila e com dever cumprido. Aí eu fiz. Aí eu não vou negar para vocês, eu realmente me debrucei na minha dissertação e levava até madrugada e fui. Finalizei, mas, como eu disse, em conjunto, né, com a escrita, eu também estava fazendo meu pré-operatório, porque aí eu teve que envolver um médico cirurgião plástico, né? Porque eu ia fazer a mastectomia, mas no mesmo procedimento já ia se fazer a reconstrução mamária, que eu vou falar mais um pouquinho à frente para vocês. Então, eu também tenho, né, agora um médico cirurgião plástico, um querido, excelente. E aí consegui fechar com muito custo, não vou negar para vocês, a minha dissertação, né, deu trabalho, assim, porque eu já vinha de uma segunda cirurgia, isso pediu muito, assim, de mim mesmo, né, eu tive que me dedicar muito para conseguir fechar, mas graças a Deus eu consegui fechar esse ciclo e no dia 6 de maio eu fiz a defesa da minha dissertação, né? Eu já tinha também passado por qualificação, eu fiz a minha qualificação em dezembro de 2020, então já estava realmente finalizada, já sabia o que a banca já tinha solicitado para arrumar no trabalho, arrumar na pesquisa, né? Eu quero para fazer na pesquisa de campo, e eu consegui fechar, fiz a defesa, e foi um momento muito lindo, assim, muito bonito da minha vida, que eu achava que nem ia fechar, porque eu realmente fiquei muito preocupada, eu quis levar adiante, mas assim, a preocupação era muito grande, se realmente eu ia dar conta de fechar, mas eu dei conta. A pós-graduação por si só já é duro você levar simultaneamente a pós-graduação em sua vida, o fato de viver e fazer pós-graduação já é difícil, imagine estar
passando um perrengue com saúde, É verdade. e o foco ali não está 100% no término do trabalho, enfim, é bastante complicado e eu acho que você saiu muitíssimo bem só em conseguir ir para esse caminho, né? Talvez tenha sido uma forma de você, uma válvula de escape, talvez, Sim. Em alguns momentos, mas a gente sabe o perrengue que é, né? E aí, como eu disse, acho que antes, né? Cada caso é um caso. Então, assim, não digo que ninguém siga o caminho, porque foi algo... E o mestrado, como eu falei no início, era algo que eu queria muito ter o meu título de mestre, ter um título, né? E isso faz diferença para mim, que sou professora dentro dos institutos, então a nossa capacitação, as nossas qualificações, isso ajuda muito também na minha prática docente, porque a minha instituição trabalha com pós-graduação, mestrado, trabalha também com especialização, e aí eu não ter esse título também já me impedia, né, de estar atuando nesse outro patamar, né, dentro da própria instituição, e sem contar que financeiramente também ajuda muito a questão do título, né, para nós, professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, era algo que eu queria. E fechei, gente, Foi muito difícil. Não recomendo hoje, eu vejo tudo que eu passei. Não digo, façam isso. Naquele momento, Suzy, como você falou, realmente serviu como uma válvula de escape, mas também foi muito custoso, foi muito dolorido, sim, para mim, para minha saúde também. Porque você tem que escrever e ter que conciliar médico, consulta, e ter que se preocupar com cirurgia, mas deu certo. E aí eu vou falar para vocês agora um pouquinho dessa outra fase do meu tratamento, que é exatamente essa parte da mastectomia. E assim, eu tenho, graças a Deus, posso pagar um plano de saúde, né? Mas eu hoje me coloco e fico pensando muito nas mulheres que estão passando por um tratamento oncológico, né? E estão aí nas filas para fazer os exames, para fazer as suas cirurgias. E mesmo assim, nem tudo foi fácil para a realização do meu procedimento cirúrgico, meninas, apesar de eu ter um plano de saúde. Às vezes a gente vai marcar uma consulta corriqueira e passa 1 mês, 2 meses para conseguir vaga com a desgraçada do médico. É complicado, imagina você ansiosa querendo resposta. Eu esbarrei na questão do convênio, porque o meu médico cirurgião plástico, que ia fazer a minha cirurgia de reconstrução mamária, que era para fazer tudo junto, né? Fazer a mastectomia e fazer a reconstrução mamária. 2 cirurgias ao mesmo tempo, 2 procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. O meu médico, ele trabalha com telas de BioA. São umas telas que é para dar sustentação da prótese mamária, né? Que hoje agora eu tenho só prótese mamária, né? É um material sintético que depois ele vai... como é que eu posso explicar para vocês? Depois ele vai fazer parte, né, do meu corpo. Vai se integrar. O corpo vai absorver esse material. Mas cada tela dessa, de cada lado, como eu ia fazer uma mastectomia bilateral, como eu fiz, né? Cada tela de sustentação custa R$17 mil. E o convênio negou. Autorizou todo o meu procedimento. Mas o principal, porque o médico, como ele só trabalhava com esse tipo de material, esse meu médico, né? E ele é referência aqui em Brasília, nessa parte de reconstrução mamária, esse médico que fez a minha cirurgia. Aí o convênio falou para ele utilizar outro material, mas como se o médico só faz isso, gente? Só faz com esse material? Como que eu ia... não, doutor, o convênio quer que o senhor use outro material, o material tal. Existem outros tipos de reconstrução mamária? Existe, meninas. Que são uma questão, pode fazer com os expansores, mas são procedimentos mais doloridos também, que você vai passar não só por mas por outros procedimentos cirúrgicos também, enfim. No final das contas, o convênio está querendo pagar menos, e aí talvez o produto que sugira tenha um tempo
de vida talvez não tão longo, enfim, a gente é só um número para esses planos de saúde. E aí, eu digo que Deus, volto a dizer, Deus colocou pessoas, anjos na minha vida. A moça responsável pelo... Aí eu conversei com a minha família, aí veio bater um desespero. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora que o convênio negou? Como que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar quase 35 mil reais para pagar isso? Mas eu vou fazer minha cirurgia. Dendo o que der, eu vendo carro, vendo tudo que for, eu vou fazer. Vou fazer minha cirurgia porque a vida da gente não tem preço. Vou falar isso para vocês. Não era uma opção ficar sem as próteses, né? Poderia ficar, mas eu ia ter que me submeter a vários procedimentos cirúrgicos se eu não fizesse a reconstrução mamária no ato. Então, eu me submeti a apenas um procedimento cirúrgico, entendeu? Aí, você passar por vários procedimentos. E aí vem a questão das pessoas que conhecem, né? E te ajudam. Porque quando eu entrei agora para a questão de um tratamento oncológico, eu realmente desconhecia, gente, assim, completamente, né? Os direitos. E aí a moça veio, me explicou, eu liguei para ela, né, para saber o preço. Ela me explicou, ela falou assim: olha, Adriana, eu vou fazer assim, você não vai comprar essas telas. Que moça? A moça que é responsável, né, representante em Brasília, representante da empresa que vende, né, essas telas de sustentação. A tela, como é retirado, para que vocês entendam, né, como é retirado o tecido mamário na mastectomia, aí para fazer a reconstrução mamária, colocar a prótese, é necessário uma sustentação, porque a prótese não pode ficar solta. Por quê? Eu não ia ter mais o tecido mamário, né, que segura, né, pode-se dizer. Que é o que acontece quando você coloca uma prótese, né, por estética, né, não é retirada nada. A prótese vai ficar lá, mas tem toda a sustentação, né, do músculo, toda a sustentação desse tecido mamário que sustenta essa prótese. Como o meu foi retirado, ele precisava ser sustentado, né? E o médico ia trabalhar com essas telas para sustentar essa prótese. E aí a moça me explicou, olha, você vai fazer esse caminho, não, você vai na ANS, você faz isso, você vai fazer uma ocorrência na ANS, porque você tem direito, porque a lei tal diz isso, porque diz isso. E aí me deu os caminhos todos, né, que eu deveria seguir e fiz. Abri uma ocorrência, e aí eu também achava que esses órgãos não funcionavam, mas funcionam. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Funcionou. A ANS, eu sou muito grata também à Agência Nacional de Saúde, a ANS, porque é como se ela tivesse realmente obrigado o convênio a custear o material que era de fundamental importância para a minha cirurgia. Se é de fundamental importância, ponto, não era nem para haver discussão, não tinha discussão. Mas os planos de saúde, eles trabalham com pessoas que não têm conhecimento, daí a importância da gente estar falando isso aqui, não tem conhecimento dos seus direitos, não tem conhecimento que pode recorrer. Nem a quem recorrer, né? Que é o mais importante. Exato, não saber aonde recorrer. Eu sou a rainha da reclamação. Não chegou o negócio direito, eu tô reclamando. Não, mas eu vou falar pra vocês. Não, aí eu entro nesse grupo, eu entrava nesse grupo que vocês acabaram de falar, meninas. Eu realmente desconhecia completamente esses meus direitos. E aí teve que vir uma outra pessoa me explicar o que eu poderia fazer. E aí depois eu fui pesquisar e ler de novo, né? A louca das pesquisas. E aí fui descobrir, no final das contas, gente, o plano cobriu, pagou o material, com muito custo, assim, né? Foram idas e vindas, mas no final das contas ele arcou com toda a despesa da minha cirurgia. No dia 27 de maio, eu fiz a mastectomia bilateral com a reconstrução mamária, com esse material que foi solicitado pelo meu médico. Deu muito certo, a minha cirurgia ocorreu assim, na mais perfeita, não normalidade, né? Mas deu tudo certo, não teve nenhuma intercorrência, graças a Deus. A cirurgia durou mais de 5 horas, mas no final das contas deu muito certo. Além da cirurgia da mama, meninas, eu tive uma extensão de uma cirurgia para axila. Por quê? Nós temos um linfonodo axilar, né?
Como eu não tive doença na mama esquerda, eu tive doença apenas na mama direita. Então, como eu tive doença na mama direita, a médica precisava verificar se, apesar do carcinoma estar in situ, mas se não estava desenvolvendo nos linfonodo axilar algum tipo de carcinoma. Então, no ato da cirurgia foram retirados 4 linfonodo axilar, né, para eles fazerem um teste lá, que eles fazem na hora, né, porque se tivesse detectado algum carcinoma, né, alguma doença na axila, aí eu faria o esvaziamento axilar, mas não foi necessário, mas retirou 4 linfonodo axilar, né, foi para biópsia, e aí, depois que eu já estava no meu processo já de recuperação, que eu recebo o resultado da minha biópsia, graças a Deus, a minha mama direita, onde eu tive doença, não tinha mais doença, já estava livre, e com a retirada da mama, né, eu já não corria mais risco de desenvolver o câncer. Porém, na minha mama esquerda, que não teve doença e não teve nada, o resultado da biópsia da mama esquerda, ele veio com uma célula com atipias. E aí, quando a minha oncologista olhou, ela falou assim: olha, a decisão certa que você tomou, Adriana. Por quê? Você já estava desenvolvendo uma célula com atipia na mama esquerda, e apesar dela estar também in situ naquele local, mas daqui a 1 ano você ia ter um câncer de mama na mama esquerda. Pode ter certeza, porque ela já estava com atipia, da mesma forma que desenvolveu na direita. Mas agora não corre mais o risco, porque tirou tudo. Ia passar pelo mesmo processo, né? Ia passar pelo mesmo processo. Adriana, eu tenho uma pergunta. O acompanhamento que você faz atualmente é de quanto em quanto tempo? Atualmente, porque assim, eu ainda estou... Foi em maio, né? Foi em maio, eu estou com 4 meses, no dia 27 eu vou fazer 5 meses ainda, né, de operada. Eu estou indo a cada 2 meses com a minha médica, né, com o meu cirurgião plástico a cada 30 dias, porque ele precisa avaliar, né, como que tá. Agora sim, é um processo pós-operatório mega dolorido. Muito dolorido, gente, muitas dores, foram momentos muito difíceis, muitos desafios. Eu precisei fazer a reabilitação, né, de fisioterapia, porque você fica, gente, é um momento assim que você fica vulnerável demais, porque eu dou graças a Deus de ter uma família assim que me apoiou, que me ajudou. Eu tive uma irmã que é técnica de enfermagem, que ela largou tudo que tinha lá, veio para me ajudar nos 10 primeiros dias da minha cirurgia, porque você fica com dreno, eu não podia me mexer, eu não conseguia me levantar da cama, eu não conseguia fazer sozinha as minhas necessidades fisiológicas, as necessidades básicas, eu não conseguia tomar banho, era tudo da minha família que fazia para mim. E aí você perde a vergonha, você perde tudo, né? Porque aí as pessoas tinham que te dar banho, eu precisei, mas graças a Deus contei com a minha família nesse tempo todo. Quando eu faço a questão hoje, né, que eu estou sou mastectomizada, o meu médico cirurgião plástico, ele tinha falado para mim, né, que, olha, Adriana, alguns casos, para as mulheres, né, que estão ouvindo agora, por exemplo, você pode não retornar a sensibilidade na mama, né? Então, foi algo que meus médicos deixaram muito claro para mim, você pode voltar, mas pode não voltar a sensibilidade também, né? Porque tem o corte dos tecidos, né? Um monte de coisa. Então, a princípio, eu não tinha sensibilidade na minha mama. E hoje, 4 meses depois, eu, graças a Deus, está voltando praticamente a sensibilidade na mama. Ai, que legal, que legal. Mesmo estando com a prótese, tá voltando. Foi um momento bem difícil, mas tá voltando. E assim, vou falar uma coisa assim, como o meu médico falou pra mim. Ele sempre fala isso, mas pra descontrair, gente, meu cirurgião plástico. Meu médico já tem mais de 60 anos, doutor José Adorno, um querido. Aí ele não tem redes sociais também.
o doutor Adorno falou assim, nesse meio todo, eu sou acompanhada toda por profissionais mulheres. E aí foi uma escolha minha, eu escolhi. Escolhi o doutor Adorno por ele ser referência, né? E pela experiência com esse tipo de cirurgia. E eu fiz a escolha certa. O doutor Adorno é o único homem nesse meu processo todo de tratamento que me acompanha, né? E aí, quando ele olhou e falou para mim assim, que ele faz o antes e o depois, né, da reconstrução mamária, aí ele falou assim, Adriana, olha, vamos combinar, né? Essa mama ficou melhor do que era antes. Olha, bandido! O senhor quer dizer que a minha mama era feia, mochibeta? Não, nada disso, muito pelo contrário, falou que ficou melhor do que era antes. E assim, realmente ficou. A questão das telas, desse material que o doutor usa, ela faz toda a diferença, pessoal, que é a questão da parte estética. E é uma coisa que esse meu médico, ele prima muito por isso, né? Não só a questão, claro, né, da gente tirar a doença, de você ter, né, você ver a mama, né, reconstruída, mas acima de tudo é a parte estética. E se hoje você olhar, eu realmente estou muito feliz com o resultado. Esteticamente ficou bonita mesmo a mama, isso é fato, ficou bem, bem bonita mesmo. Muito Foi bom. Um trabalho muito bom, um trabalho de excelência de todos os meus médicos. Antes que a minha mãozinha pare aqui, então, eu tenho mais uma perguntinha. Nesse processo de... Eu tô sendo a mulher das perguntas, né, gente? Falem também. Ótimo. Nesse A processo... Carolzinha tá caladinha, né? Nem parece a Carol do dia a dia. Não, é porque faz tempo que Suzana não vem, né? E faz tempo que eu tô aqui falando, então eu vou dar a oportunidade. Aí tá deixando eu falar. Olha, a gente não tá... E se eu começar a falar o tanto que eu falo, a Adriana não fala. Aí fica eu e ela brigando. Aí hoje eu tô tentando ser comportada em prol do tema, da proposta, né? Para que as pessoas escutem nossa convidada, porque daqui a pouco eu taco o pau, acabou o episódio e a nossa querida convidada não vai falar. Beleza, deixa eu perguntar. No processo de recuperação, nessa volta da autoestima e de você se olhar e, pô, minha mama tá bonita, e de ter elogio, e quando foi que você decidiu ajudar outras mulheres a ajudar a amenizar um pouco, né, essa sobrecarga que as mulheres têm quando descobrem, e desde o processo inicial até durante cirurgia e quando foi que, opa, não vou ficar com isso para mim nem para os meus, eu quero expandir, eu quero que as pessoas escutem. Quando foi que isso começou? Olha, meninas, não foi logo no início, mas foi a partir do momento que eu decidi fazer essa cirurgia, né, que eu comecei a estudar, a pesquisar mais também, né, sobre essa questão, né, do câncer de mama e também da questão da mastectomia, e eu percebi em muitas coisas que eu li a dificuldade que muitas mulheres tinham também, né, assistindo vídeos, entrevista, tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu disse, gente, eu acho que a minha experiência pode ajudar muitas outras pessoas. E também, meninas, esse processo que eu passei, eu não é que eu não tinha vergonha, nunca tive vergonha do diagnóstico que eu tive, do processo que eu passei, mas eu não divulguei assim nas minhas redes sociais logo no início, porque eu quis me concentrar e me ficar específica e exclusivamente para o meu tratamento, eu me dedicar ao meu tratamento. Então, eu fiquei assim um pouco longe das redes sociais também para eu me dedicar completo. E após a minha cirurgia, após a minha cura, que hoje eu posso dizer que eu estou curada, eu quis levar, após todo esse procedimento, todo o processo de tratamento, Suzy, eu disse, agora sim, agora eu tô com forças também psicológicas, né? Para eu levar a minha experiência a mais mulheres. De alguma forma eu vou ajudar.
E também eu fiquei pensando, é algo que eu sempre trago para mim, que Deus me deu uma segunda chance de vida. Eu agarrei com todas as minhas forças essa segunda chance de vida que Deus me deu. Mas Deus não me deu essa segunda chance à toa, não. Eu tenho uma missão muito grande, eu fiquei pensando comigo, eu tenho uma missão muito grande nessa terra, nessa vida ainda, né? Nessa segunda chance que Deus me deu, eu tenho que usar essa cura para alguma coisa. Então, eu vou usar a minha experiência para eu ajudar outras mulheres. E nem que seja com a minha palavra, com a divulgação, de dizer que, é uma frase que eu tenho utilizado muito, que o câncer não é uma sentença de morte. O câncer tem cura. Se ele for diagnosticado precocemente, ele tem cura. Você consegue se curar. E eu sou uma prova viva disso. Eu estou curada, meninas. Eu já fiz outros exames agora no segundo semestre. Agora, recente, no meu pós-operatório, no acompanhamento que meus médicos estão tendo. E está curado. A gente faz uns exames específicos de sangue para ver se está em outras partes do nosso corpo desenvolvendo alguma célula cancerígena. Deu tudo negativo. Então, estou curada. Então, eu quero levar essa minha experiência. Então, isso surgiu especificamente quando eu decidi, depois fazer a mastectomia, e vi a dificuldade que eu passei, que não foi fácil para eu fazer também a minha cirurgia. Então, se eu que tenho um plano de saúde já sofri duras penas com dificuldades para liberação, imagine quem tá no SUS, quem tá dependendo de exame, quem tá, entendeu? E assim, vou dar um spoiler aqui para vocês, mas é algo que eu tenho pensado também, é um projeto, já escrevi alguma coisa, conversei com meu marido, é algo que eu quero trabalhar também futuramente, sabe, gente? Esperem Deus dar certo, ter vida e saúde para trabalhar projetos com essas mulheres, que a gente possa desenvolver, conseguir de alguma forma, né, através de ONG ou fazer parcerias, que esses exames possam chegar com mais rapidez a essas mulheres, exames de mamografia, exames de ecografia, entendeu? Aproveitando tua fala e também aproveitando a crítica, né? Porque se não houver crítica em cima das nossas falas, a gente não tem mudança social, não tem políticas voltadas para isso. Eu conheço a realidade aqui em Pernambuco e, a duras penas, como a gente sabe, devido ao mau investimento ou não investimento, se tem a dificuldade sim na demora de alguns exames, e quem tem mais condições paga por fora o exame e leva para sua médica ou para o seu médico, que facilita no processo, né? Mas a gente tem um hospital de referência aqui para o Nordeste, que é o Hospital do Câncer de Pernambuco, né? Ele é filantrópico e ele é de referência, mas infelizmente ele não consegue ainda expandir para outras regiões por toda a logística, por toda a estrutura, por tudo, né? O que ele levou para ele ser o que é hoje. Então, hoje eu digo aqui, assim, para as mulheres dessa região que conhecem, né, e que possam passar esse conhecimento. Gente, procura lá. Cara, vai demorar. A pessoa... Gente, ele é um hospital de referência. Pode ser que ele demore um pouquinho, mas ele assiste, ele atende. Ele tem os melhores profissionais daqui do nosso estado. Estão dentro desse hospital, que é do SUS também. Tem uma parte do SUS, sabe? Tem profissionais competentes lá dentro, tem profissionais que são humanos. A gente vai encontrar profissionais bons e ruins em qualquer lugar onde nós estejamos. Isso é indiferente de ser pago, de ser gratuito, porque o ser humano, ele é ético e não ético, mas é dele, não é ali onde ele esteja. Porque quantos casos a gente já não viu por dinheiro, né? Então, a Adriana, como ela falou, ela foi privilegiada em várias situações. Sim. Né? Mas ela reconhece isso, que é muito importante, eu acho muito bonito na fala dela, o reconhecimento. Mas nem por isso a gente pode esquecer que mesmo tendo a deficiência do SUS, a gente tem ele. Sim, a gente verdade. precisa estar atento a isso. A gente não pode fomentar e alimentar uma fala que o SUS não presta. A gente tem que cobrar do deputado, do senador, do presidente, do governador, de quem faz, de quem compõe essa cúpula para que seja melhorado o nosso sistema, que é referência para o mundo inteiro. Tem lugares que as pessoas morrem no meio da rua porque não tem dinheiro para o plano de saúde, lá não tem SUS, galera. Um exemplo disso, nos Estados Unidos, as pessoas perderam suas casas agora para poder ter acesso a um atendimento que não é nada
barato. E aí a gente chega aqui e tem o atendimento, muitas vezes demora, né, como a gente sabe, mas a gente tem essa possibilidade de ter esse atendimento em lugares de referência ou não, porque também tem outros lugares que podem atender. O que é importante é a gente não perder as expectativas de cura, considerando que não presta, considerando que não vai conseguir atendimento, considerando que não vai ser resolvido. Então tem que ir mesmo, tem que buscar. Se tem condições com um plano de saúde, vai atrás. Se o plano de saúde não paga, ANS. Se não tem plano de saúde, o SUS vai te atender. E é buscar alternativas e buscar a cura, né? Essa fala de vocês é extremamente importante, sim. Assim, eu realmente fiquei numa posição de privilégio, mas assim, não desmereço de forma nenhuma o nosso SUS, gente, porque tem muitas pessoas, eu tenho várias amigas que eu conheci nesse meio agora, que fizeram seus tratamentos pelo SUS, tratamentos em hospitais específicos, igual como tem aí, né, Carol, na sua cidade, e que estão curadas hoje, que tiveram sim um atendimento no SUS, porque se nós não tivéssemos esse atendimento, muitas pessoas iam morrer, porque não tem dinheiro. Então, né? isso. Eu vou deixar a Suzana falar, e comecei a falar agora já no final do podcast, mas eu vou deixar. Então, eu entendo tua fala, eu entendo a tua posição, como você coloca. Eu sou uma privilegiada, mas eu sou aquela pessoa que às vezes, a gente tá vivendo no mundo hoje que nós somos pegos pela palavra. E a nossa palavra pode fomentar um discurso errado. E antes que esse discurso se crie, a gente anula ele. Por quê? Porque as pessoas têm na cabeça que o SUS não presta. Mas o SUS salva a vida, que tem cura, como a Adriana colocou. Eu conheço pessoas que estão curadas demais, e são gratas de coração. Durante a pandemia, eu conheço vários diagnósticos de pessoas que tiveram, inclusive, Covid durante o processo de tratamento, gente. E meu coração ficava super apertadinho, né? Porque pode acontecer várias intercorrências devido ao Covid, não tinha vacina. Mas, graças a Deus, as médicas ligavam e, estavam junto. Pode não ter o melhor medicamento, o melhor exame. Mas, gente, eles estão ali, porque eles, assim como nós, eles acreditam no poder da saúde pública de qualidade. Então, vamos levantar a bandeira, vamos defender nosso SUS, vamos lá cobrar. E detalhe, assim como a Adriana falou, e a Suzana, não precisa ser em centros de referência. Existem postos que fazem o exame de mama para as mulheres acima de 40 e acima de 50 anos, né? Existem 2 casos, né? O que você tem que fazer regularmente, o que você tem que fazer precoce, devido a algumas intercorrências, inclusive familiar, que fazem isso periodicamente. Aqui em Pernambuco também tem o Hospital da Mulher e tem vários outros lugares que você consegue esse acesso. E não tá demorando tanto, hein? Então se liga aí, mulherada, e se toca. Vai, Franciele, depois Suzana. Vocês têm que lembrar também e a minha fala vai ser bem breve, que muitos procedimentos de alta complexidade, os planos de saúde encaminham para o SUS. Uhum. Tem que lembrar isso, tem que deixar claro, porque muitas vezes o plano de saúde ele funciona, é só estelionato, né? Ele leva teu dinheiro e depois quando ele chega encaminha. Na hora vamos levar ali pro paizão SUS, né? Exato. Só para ainda falar do SUS, né? Eu trabalhei num hospital em Campina Grande, o único hospital referência em câncer na cidade, que atende cidades e as cidades circunvizinhas, e eu trabalhei na radioterapia desse hospital, então eu via os pacientes, né, a gente fica ali tendo um acesso aos pacientes, se apega também aos pacientes, e era interessante que lá tinha um trabalho muito bacana de uma médica, de uma fisioterapeuta, onde elas criaram um grupo de mastectomizadas, né? Onde as mulheres compartilhavam as suas histórias, trajetórias, as suas... se elas não tinham condições de pagar um psicólogo, né, elas estavam ali para se ajudar e tal. Então era muito bacana. As festas que as mastectomizadas faziam, bombavam dentro do hospital. Então era um grupo muito forte, um grupo que embora
elas tenham passado por situações difíceis, elas estavam mostrando ali para o hospital e para a comunidade que elas eram felizes e elas se apoiavam, enfim. Então, é isso que eu quero deixar, né, que até esse tipo de trabalho existe no SUS, de acompanhamento, de dar suporte. Então, que as pessoas busquem, né? E eu quero só completar aí a tua fala, Suzy, em que sentido que, independente se for no privado ou no público, os profissionais que trabalham com pacientes oncológicos, esses profissionais são de uma sensibilidade, esses profissionais são de uma empatia que não tem tamanho, sabe? Eu digo isso apesar de eu não ter feito o meu tratamento pelo SUS, mas eu tenho pessoas, eu estou no meio com pessoas, com colegas que fizeram, e assim, é exatamente o que você falou agora, né? As pessoas, elas acabam criando um apego com os pacientes, e elas são extremamente sensíveis, acolhedor, fazem um atendimento humanizado, que é realmente isso que nós, enquanto paciente oncológico, precisamos muito, muito disso, muito. É tão bem-vindo uma fala, uma conversa, e isso, todos esses profissionais que trabalham com essa parte oncológica, assim, nota 10 para eles, eu tenho a minha eterna gratidão para todos esses profissionais. Adriana, e esse futuro traz a responsabilidade de falar para outras mulheres sobre toda a tua trajetória, além de estar aqui hoje, que já começa hoje essa responsabilidade. Você chamou para si e disse, não, vou matar na caixa do peito e fazer esse gol. Conta aí pra gente. Total, uma responsabilidade total, Carol. Especialmente porque eu obtive a cura. Eu, graças a Deus, estou curada. Então, eu obtive a cura. Então, eu preciso levar a minha experiência a mais mulheres para que elas realmente acreditem que é possível se curar, sim, de um câncer de mama, independente do tipo de carcinoma que for, é possível, sim, a gente obter a cura. E, além de trabalhar, é algo que eu pretendo futuramente trabalhar, né, levando a minha experiência e dialogando mais sobre o câncer de mama, eu também pretendo trabalhar com essa pauta, trazer para dentro da minha instituição, e não só em eventos específicos, né? Mas de alguma forma também levar essa discussão, puxar essa discussão para dentro da instituição, para dentro das escolas, né? E não apenas no mês que fazemos alusão ao câncer de mama, não apenas no Outubro Rosa, não apenas, mas que a gente leve essa discussão, esse diálogo constante, diariamente. É uma discussão necessária, importante, que isso aquece o coração de muitas mulheres que estão assim num momento devastador, e elas possam acreditar que vão se curar, que existe a cura, que eu estou aqui, sou prova viva disso, eu estou curada, gente. A gente pode sim se curar, então é algo que eu pretendo. Eu fiz o mestrado, eu queria fazer meu doutorado, né? Mas por enquanto a minha terapeuta não me liberou, então essa questão do doutorado vai esperar, e aí eu prefiro agora trabalhar um pouco essa pauta, claro, não deixando de lado a pauta da pessoa com deficiência, que é a minha paixão número 1, o trabalho com a pessoa com deficiência. E aí é algo também, gente, que eu ainda não pesquisei, mas eu estive pensando esses dias, a questão do câncer relacionada à pessoa com deficiência, algo que eu também quero pesquisar e quero verificar se tem algum índice, né, nessa questão, se está associado também às pessoas com deficiência, se já alguma pessoa com deficiência que já teve algum tipo de câncer, não só ou câncer de mama ou algum outro tipo, é algo que eu também quero trazer para unir com a pauta que eu trabalho, com a temática que eu trabalho, né, especificamente a área da pessoa com deficiência. E aí fazer esse link aí, né, com a pauta do câncer de mama.
E aí eu quero só deixar uma mensagem final, rapidamente, meninos. Mulherada, eu quero falar para vocês que o câncer de mama ou câncer, ele não é uma sentença de morte. Se ele for diagnosticado precocemente, as chances de cura são altíssimas, Então, não fique com medo de achar que você não vai obter a cura. Acredite, tenha fé, se fortaleça na sua fé, se ampare na sua família, familiares, homens, apoiem as suas mulheres, esposas, mãe, filhas, irmãs, namoradas, enfim, a se tocar, né, a fazer o toque, apesar de que o tipo de câncer que eu tive não ia ser detectado através do toque, né, mas só podia ser detectado, só conseguiria ser detectado através de exames mesmo especializados, tá? Mas compartilhem isso com as mulheres. A mulher, de uma forma geral, a fazer os seus exames de rotina, não deixar para lá. Faça o seu exame, faça porque isso é necessário, é fundamental. Não deixe para depois, não esqueça, eu vou deixar. Coloque, se tem uma coisa que eu aprendi com a minha doença, foi colocar a minha saúde e a minha vida em primeiro lugar, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar, eu posso não ter uma vida, não vou ter saúde, né, para levar uma vida, para trabalhar, para ter lazer, enfim. Então, coloque a sua saúde em primeiro lugar. E é isso. Vamos fazer os nossos exames de rotina. Por favor, mulherada, se liga aí, se toca, se liga, se toca. E e agora, partindo para os finalmente, gostaria de agradecer imensamente a você, Adriana, por vir falar conosco, né, com os nossos ouvintes e principalmente as nossas ouvintes, né, neste momento, nessa experiência. E homens, o câncer de mama não está só nas mulheres. É importante lembrar isso. Todo mundo tem mama, tá? Então, é para todo mundo se conscientizar disso, certo? Exato. Apesar de que o número é menor, né, no homem, mas mesmo assim, né, nós precisamos também ficar atentos. Exato. Não chega a ser expressivo como na nossa população feminina, mas ele existe, infelizmente, né? E daí, tua história, a tua garra, a tua alegria, a tua energia é muito maravilhosa. Você traz essa questão da autoestima, sabe? Da potência da mulher, sabe? A tua história que sirva de inspiração para outras mulheres, para outras meninas, para outras pessoas, que elas possam ser unidas e compartilhadas cada vez mais. E nós agradecemos demais a tua presença, a tua força e a tua representatividade de hoje. Tá certo? Muito obrigada a vocês, obrigada a todos e que vocês possam trazer mais pautas como essas que são extremamente relevantes, são extremamente esclarecedor. Então, gratidão pelo convite, eu fiquei super feliz. E vamos seguindo na fé e confiando em dias melhores. Como diria um poeta, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Franciola e Suzana, por favor, façam suas considerações. Adriana, Carol já falou, mas eu agradeço em nome dessa família, você foi uma maravilhosa, a gente fica muito feliz, principalmente porque a maioria dos nossos ouvintes é mulher. Um dado que a gente conseguiu recentemente, estamos muito fortes, felizes, fortes não, felizes. Muito obrigada, você é uma querida, leve luz pelo caminho que você passar e a gente acredita que esse episódio vai ser muito importante, muito impactante para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Reitero o convite que eu lhe fiz no início, você volta aqui para falar
com a gente. Eu me comprometo, coloco Carol no meio também, eu sei que ela não vai perder essa oportunidade, para falar sobre alunos com deficiência, e é uma pauta extremamente importante. A gente pode trabalhar isso aí quando tiver mais tempo, né? Gente, eu tava com saudade de vocês, há muito tempo eu não aparecia aqui, mas estou de volta com toda a força e garra da mulher paraibana. Vamos embora. Um beijo. E é isso. Vai, Francioli, manda! E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer imensamente a Adriana e a todos os nossos ouvintes. E gostaria de lembrá-los que, além dos agregadores de podcast, o nosso bate-papo continua em nossas redes sociais, como o Instagram, nosso grupo do Telegram. Você não paga nada para entrar lá no nosso grupo do Telegram, e também no Twitter. Então, Adriana, muito obrigado, muito feliz por você ter aceitado participar. É só o começo, porque você sabe que já vai ser convidado, já foi convidado e será convidada para muitas outras pautas, né? Acho que a gente tem muita coisa aí para conversar. E é isso aí. Esse que vai ser, por enquanto, né, o nosso episódio mais longo. Mais longo. Eu não vou cortar muita coisa, tá? Não vou cortar muita coisa, realmente, porque foi um episódio extremamente importante. E um último recado para os homens: não sejam cidadãos de bem, e ao saber do diagnóstico de suas companheiras, não as abandonem, tá? Sejam cidadãos do bem e estejam junto de suas companheiras. Que lindo! Né? Num caso de um diagnóstico como esse, o apoio é fundamental. Então aí fica o recado. Até mais, pessoal. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Tchau.